Gável com sabor de carne que os cães adoram. Bom, como vimos anteriormente, né? O prefeito Dário Saad de Campinas acredita que adotar um lockdown faria mais sentido se fosse uma medida regional e não apenas localizada em uma cidade. Dário fez essa proposta aos prefeitos da região metropolitana de Campinas, mas a decisão foi esperar, nessa decisão do Conselho, esperar se a fase emergencial do governo do estado vai surtir algum efeito neste curto prazo. Por isso, a ideia foi esperar até sexta-feira para uma avaliação. Para falar sobre isso, estamos em contato neste momento com o presidente interino do Conselho da RMC, o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis. Muito bom dia, prefeito Gustavo Reis. Bom dia, Paradão. Prazer falar com você e com os ouvintes da CBN. Prefeito Gustavo Reis, ontem essa proposta feita pelo prefeito aqui de Campinas, Dário Saad, de um lockdown regional. Hoje, pela manhã, o próprio governador João Dória disse que a situação é crítica e deve anunciar medidas mais restritivas dentro da própria fase emergencial. Por que as cidades decidiram não adotar esse lockdown neste momento? Na verdade, nós estamos ainda em avaliação de uma fase chamada plano emergencial, fase emergencial, que se iniciou na segunda-feira. A medida que nós temos que ver e avaliar, se até sexta-feira, 5 dias depois, se surtiu efeito esse contingenciamento que nós estamos fazendo da mobilidade das pessoas nos municípios. Seria até um pouco prematuro a gente já fazer essa avaliação em apenas 3 dias. Por isso que nós demos aí um prazo até a sexta-feira para a gente avaliar. Evidentemente que a situação da região metropolitana, do estado, do país, é dramática. Nós estamos tendo uma superlotação dos hospitais municipais de toda a nossa região. Aqui em Jaguariúna, para você ter uma ideia, nós temos 200% de ocupação, ou seja, está superlotado. Eu tenho 15 UTIs e tenho 30 pessoas ocupando nesse momento pronto-socorro, alugamos respiradores, compramos monitores e estamos fazendo uma força-tarefa para poder atender. E essa realidade que eu tenho aqui, ela se traduz nos outros municípios da nossa região. Por isso que o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas está avaliando com muito cuidado, muita responsabilidade, essa restringir ainda mais para que a gente eventualmente tenha uma postura mais restritiva na sexta-feira. Agora, o governador do estado de São Paulo, se tomar alguma decisão nesse sentido, evidentemente que daí a gente já vai acatar de pronto. Prefeito Gustavo Reis, muito bom dia para o senhor, André Berenguel aqui. Com relação a essa possível decisão, ou uma decisão, né, pelo sim ou pelo não, até a próxima sexta-feira no âmbito regional, essa decisão passa exclusivamente pela sequência de aumento de casos e também de internações, como o senhor já falou, a situação de Jaguariúna e a situação também é semelhante em vários outros municípios da região, ou também está sendo levado em consideração a possível abertura de leitos por parte do estado e também por parte dos municípios, buscando desafogar também a rede hospitalar? Olha, André, bom dia. Eu tive presencialmente, junto com o diretor da Gencamp, o Bill, em São Paulo, há 3 semanas atrás, pedindo diretamente ao governador, ao secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, e também ao secretário de Saúde, o Jean, e nós levamos uma reivindicação da região metropolitana de Campinas que fizesse o aumento de leitos, especialmente no âmbito de Campinas, em 30 novos leitos de UTI, ou então a implementação de um hospital de campanha dentro de Santa Bárbara do Oeste, que já tem uma estrutura montada. E até o momento nós não tivemos resposta. A evolução da pandemia, evidentemente que colocaram que isso iria ser feito até dia 31 de março, provavelmente iriam atender o nosso pedido. Mas a evolução dos casos do Covid, ela é feita não em dias, é em horas. Nós estamos a cada minuto, a cada hora, aumentando o número de pacientes pedindo um leito para poder ocupar. Nós temos hoje na fila do CROSS regional da região de Campinas, cerca de 250 pessoas aguardando uma vaga de leito, sendo que isso há 2 semanas atrás era na casa dos 100 na lista de espera. Então a progressão é geométrica que nós estamos tendo no número de contaminados que estão esperando por um leito de UTI. E a diferença entre a vida e a morte é o tempo de atendimento. Nós não podemos esperar mais, nós temos que ter imediatamente o aumento do número de leitos. Então toda essa avaliação, evidentemente que ela passa por a gente ter mais
uma estrutura necessária para poder absorver essa quantidade de pessoas, mas o que a gente tem visto é que a quantidade de pessoas contaminadas tem aumentado, da semana passada para essa, dobrou o número de óbitos. Então, eu não sei até que limite que nós vamos ter de aumentar o número de leitos que vai suportar ou comportar toda essa gama de demanda que nós temos de pessoas contaminadas. Eu não sei se isso vai ser o suficiente. Por isso que talvez aí uma medida mais restritiva seja necessária, como alguns países europeus fizeram e tiveram resultados, assim como a cidade de Araraquara. A gente vai citando alguns pontos e a gente vai vendo ao longo das semanas e ao longo dos dias, né, prefeito Gustavo Reis, que o número de casos também vai aumentando. A gente percebe o número de óbitos também aumentando, obviamente, porque os casos lá atrás estavam de maneira crescente, e eles continuam, infelizmente, de maneira crescente. Ou seja, a gente tem uma perspectiva de daqui a 14 dias de mais óbitos, infelizmente, mais recordes aqui no país. Não seria o caso de já realmente a região adotar essa medida mais radical? Exatamente, o Paradela. A gente, lamentavelmente, tem visto um aumento crescente do número não só de óbitos, mas de casos. E isso tem nos assustado bastante. Essa medida que foi tomada foi para a gente poder salvar vidas e, nesse período de 2 semanas, a gente avaliar se essa fase chamada emergencial, se ela está surtindo efeito ou não. E por isso que nós temos que ter pelo menos aí 5 dias para tomar uma medida em cima de dados. Porque, de fato, a nossa preocupação é de salvar vidas. E para salvar vidas, nós temos que ter leitos. Para ter leitos, nós temos que ter um menor contágio, menos pessoas sendo contaminadas. Essa restrição, se houver uma colaboração de toda a sociedade, é possível que a gente surta efeito e consiga manter isso durante esse período. Agora, se não houver colaboração de alguns daqueles que ainda continuam circulando, diante de uma realidade dramática que nós estamos vendo, de pessoas ainda que estão na rua circulando, mesmo com o comércio fechado, mesmo com os serviços não essenciais fechados, e mesmo assim pessoas fazendo churrasco, fazendo festas, isso aí talvez tenha que tomar uma medida mais drástica para que a gente possa efetivamente ter uma diminuição do número de contaminados, porque foi tomada uma atitude, né? E essa atitude acabou de ser tomada, nós vamos tomar uma atitude em cima da atitude, por isso que nós temos um prazo, e foi definido isso na reunião ontem dos prefeitos, que até depois de amanhã a gente faz essa avaliação. A gente tem aí a DRE7 que traz para a gente números importantes e do número de fila de espera, para daí assim a gente tomar uma medida mais drástica. Prefeito Gustavo Reis, o conselho, você está como presidente interino, até em função, né, do Ângelo Perugini, que é o prefeito de Hortolândia, né, que está como vítima nesse momento aí da doença, internado em São Paulo, né, há mais de um mês, lutando aí pela vida, né, se Deus quiser aí sendo restabelecido em breve, todos nós torcemos por isso. E a situação de Jaguariúna, né, por exemplo, o senhor já colocou, né, tudo deve ser discutido até a próxima sexta-feira. O próprio Dário Saad aqui de Campinas já falou que deveria ser feito no âmbito regional. A gente viu isso já acontecendo em Ribeirão Preto, onde o prefeito lá decretou, e outros municípios menores, né, vizinhos, também decretaram. No caso de sexta-feira, se optar por não decretar a situação de Jaguariúna, o senhor já falou, mais de 200% de ocupação, de forma isolada, Jaguariúna pode adotar outras medidas? André, primeiro dizer do nosso presidente do conselho, eu sou o vice-presidente, assumi pela falta dele nesse momento, mas estamos orando e estamos torcendo muito pelo Ângelo Perugini, é uma pessoa muito querida de todos os prefeitos, um prefeito experiente, eleito 4 vezes prefeito de Hortolândia, e nós estamos aqui tristes pelo estado que ele está, 30 dias já em coma, entubado, e a gente está aí torcendo para que ele se restabeleça, porque ele é uma grande liderança política na nossa região. Estamos torcendo por ele. Nós temos aqui um quadro bem delicado de Jaguariúna, 200%. Nós não tínhamos nenhum leito de UTI antes da pandemia em Jaguariúna. Primeiro eu fui buscar e consegui 6 leitos de UTI, depois eu consegui mais 2, fomos para 8, e agora recentemente consegui mais 7. Porém, nós temos 30 pessoas, estamos com o dobro dos 15 leitos que eu tenho de UTI, o que demonstra uma preocupação enorme, e eu já solicitei para a DRE7 mais 10 leitos de UTI para a gente poder atender a nossa população. Evidentemente que a decisão, acho que ela tem que ser tomada em nível regional, porque as pessoas hoje são cidadãos metropolitanos, as pessoas vivem
conurbadas. Eu tenho divisa com Santo Antônio de Posse, com Olambra, com Pedreira, com Campinas, com Paulínia, e as pessoas transitam. Então a gente tem que tomar uma decisão regional. Araraquara teve muito efeito, por quê? Porque ela não tem nenhuma cidade muito conurbada. Já Ribeirão Preto agora fez um lockdown e fez com cidades que tem aí, que são próximas a Ribeirão Preto, ou seja, uma medida regional. Eu acho que ela surte muito mais efeito na medida regional. Mas é lógico que também existe uma pressão de muito do comércio que também está tendo a sua saúde financeira deteriorada. E eles estão aí fazendo uma pressão muito grande. Mas é importante, agora a gente tem empatia, responsabilidade e prudência de ver que o momento que nós estamos tendo é de colapso de saúde pública. Vamos salvar as vidas, não vai adiantar nada se a gente não salvar a vida para poder consumir no comércio depois. Então, existe essa preocupação da saúde financeira do comerciante, porque o Estado, quando eu digo é a União, pediu para mandar fechar o seu negócio. A pessoa fecha o negócio. Foi por vontade dela? Não foi. O Estado fez isso porque ele queria? Não, porque tinha uma pandemia. E isso afetou diretamente nas contas que ele tem que pagar diariamente de aluguel, de água, de luz, de telefone. Afetou a economia. Então, o governo federal tem que ter um plano, um programa nacional para ajudar essas empresas, porque ele interferiu no negócio, ele pediu para essas pessoas fecharem. Eu não sei se é emitindo mais dinheiro e dando dinheiro, ou fazendo um plano de financiamento, ou ajudando, mas é necessário isso. Essas pessoas também estão sofrendo. Só que entre o bem econômico e o bem da vida, o maior é o da vida. Então, vou sempre prestigiar o bem maior, que é o dom da vida que Deus nos deu. Então, precisa ter a consciência de a gente entender que o sacrifício é de todos, mas o sacrifício não é para poder acabar com a economia. E a economia está dessa forma, não porque nós queremos, mas porque existe uma pandemia que está incontrolável no Brasil. Está absolutamente num colapso. E os números mostram isso. Então, o que nós temos que ter é a capacidade de entender que esse esforço é um esforço de todos nós para a gente superar. Se são 2 semanas, vamos fazer 2 semanas. Se são 3, vamos fazer. Mas é importante a gente ter essa consciência. E é importante o governo ajudar essas pessoas que estão quebrando, que não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para pagar funcionário. E é preciso ter um plano nacional. Não só o auxílio emergencial, que é importante, mas ajudar também o micro, pequeno e médio empresário. E prefeito Gustavo Reis, a última pergunta, que eu sei que o senhor tem aí uma agenda daqui a pouco, já que houve essa proposta, né, dentro do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas sobre um lockdown regional, e essa proposta de avaliação até a próxima sexta-feira. Mas dentro dessa proposta, algumas regras já foram discutidas. O senhor mesmo citou Araraquara, citou a cidade de Ribeirão Preto. Ontem em Ribeirão Preto falou o lockdown é amanhã, e o pessoal já teve que correu, né, para o supermercado, gerando aglomeração. Até causou um certo espanto o fechamento, né, de supermercados. E sendo que quando a gente pega as informações de outros países, há restrições sim para esse serviço essencial, mas eles permanecem abertos. A restrição é de entrada, de atendimento, o pessoal não pode ir com mais do que uma pessoa do núcleo familiar. Lá houve esse fechamento do supermercado. Já foi discutida essa regra por aqui? De fato, não adianta você tomar uma atitude que vai trazer um efeito contrário. Se você coloca em pânico a população que vai ficar fechado durante o período de lockdown de 5 dias, todo mundo vai correr para o supermercado. Mas aí o que acontece? Aglomera no supermercado, cria um ambiente favorável a ter uma contaminação no supermercado. Então, se você vai tomar uma medida mais restritiva, você tem que ser inteligente e fazer um planejamento para que todas as pessoas possam ter um estoque de alimentos na sua casa. Por que é considerado serviço essencial o supermercado, a padaria? Porque é comida, você precisa comer, você precisa ter o que beber. Então, por isso que é essencial. Por que é essencial a farmácia? Para você ficar doente, você precisar do remédio, você tem a farmácia. Por que é essencial o posto de gasolina? Para poder colocar combustível nas ambulâncias, para transportar os pacientes, para ter dinheiro para o caminhão, poder trazer comida de um lugar para outro. É por isso que é essencial. E é isso que nós temos que ter consciência. Nós queremos diminuir a circulação, mas não adianta a gente criar regras para poder acumular o número de pessoas no mesmo ambiente. É o que a gente vê no metrô de São Paulo, nos pontos de ônibus de São Paulo. Evidentemente que dentro de uma região metropolitana você tem diferenças de cidades. Você tem uma cidade como Olambra,
que tem lá 11 mil habitantes. Você tem Campinas, tem 1.200.000 habitantes. Então, essa engenharia que nós temos que fazer é que nós vamos discutir na sexta-feira para que a gente faça de maneira inteligente e verificando se a fase emergencial considerada pelo Plano São Paulo, se ela está funcionando ou se não. Não, vamos partir para uma medida mais restritiva, como sugeriu o prefeito de Campinas, Dário Saad, fazer um lockdown regional. Bom, nós vamos. E de que maneira que nós vamos fazer isso? Temos que fazer de uma maneira em que a gente não propicie a disseminação do vírus por todos os municípios, sem ter uma atitude mais pensada e planejada e organizada para que as pessoas possam se preparar para um confinamento que seria um lockdown. Mas isso é preciso ter elementos. A gente não pode fazer isso de sopetão, porque senão vai causar aglomeração, como ocorreu nos supermercados do município de Ribeirão Preto. Prefeito Gustavo Reis, que no momento é presidente interino do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas. Queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender novamente a CBN. É sempre um prazer falar com você, Paradela. Muito obrigado aos ouvintes da CBN e a você também, André. Obrigado. Muito obrigado, conversando aqui com o presidente da região metropolitana de Campinas, né, o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas, como disse o próprio André Berenguel, né, presidente interino, por causa da situação, a gente ora, né, espera o pronto restabelecimento do prefeito de Hortolândia, Ângelo Perugini, já há mais de um mês internado na UTI lá em São Paulo, lutando, né, contra a Covid-19. Estradas.